Olá a todos e muito bem-vindos ao meu videojogo em força, o podcast especialmente preparado para quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Seja no Spotify ou no YouTube ou noutra plataforma qualquer, é sempre um prazer ter-vos desse lado. Já sabem como é que isto funciona, não é? Portanto, se gostarem do podcast, sigam o programa para não perder os próximos episódios e deixem uma avaliação também na plataforma, caso a plataforma me permita. E claro, não se esqueçam de partilhar também com aquele amigo que passa demasiado tempo a pensar e a jogar videojogos. E já agora, também não deixem de participar na conversa, a vossa opinião nos comentários, porque este formato novo desta segunda temporada do meu videojogo é efetivamente importante e este formato vive muito da discussão entre os jogadores. E pronto, lá está, estamos de volta para o Clash of the Titans, já no 5º episódio desta temporada, onde colocamos no fundo frente a frente algumas das maiores séries da história dos videojogos, e a ideia é bastante simples, não é? É escolher 3 gigantes de um determinado género e no fundo analisar aquilo que cada série faz de melhor e tentar perceber qual delas representa melhor a essência desse género e no fundo como é que cada uma também contribui para a definição do género em si. Portanto, não é uma ciência exata nem uma análise fria de números ou métricas, é basicamente uma conversa que eu espero entre os jogadores, entre os nossos ouvintes, sobre aquilo que realmente torna estas séries especiais, não é? E hoje vamos falar de um género que para mim eu adoro, que são os jogos de stealth. Não sei se existe alguma nomenclatura em português, mas para mim são sempre os jogos de stealth. Talvez jogos de furtividade, talvez. Bem, ao contrário de muitos de outros géneros, portanto o stealth não se baseia em poder ou no espetáculo da ação em si, na verdade faz quase o oposto, não é? Portanto, em vez de nos transformar em heróis imparáveis, coloca-nos frequentemente numa posição mais frágil. E o jogador, portanto, procura não ser visto, não deve fazer barulho, não deve chamar a atenção. Cada passo tem de ser pensado e cada movimento, no fundo, calculado, não é? Portanto, é um género onde o silêncio vale mais do que o disparo da própria arma. E isto é possivelmente um dos grandes atrativos que me chama. Portanto, existe toda uma estratégia por trás, para além da ação, não é? E talvez por isso, talvez os stealth games criem tantas experiências tão intensas, porque lá está, quando tudo corre bem, sentimos-nos como o verdadeiro fantasma do cenário, não é? Mas quando ocorre mal, bem, então aí o caos instala-se rapidamente e rapidamente estamos numa posição em bastante desvantagem, não é? Mas lá está, para compreender verdadeiramente este género, eu acho que é necessário olhar para aquilo que define, que o define, no fundo, a um nível mais profundo, não é? Portanto, o stealth basicamente não é apenas uma mecânica, é quase uma filosofia de design, porque envolve muitos elementos para além da mecânica de jogo. Muitos géneros de videojogos colocam o jogador no centro da ação, não é? Isto fazem-no através de ferramentas poderosas ou se calhar de uma liberdade mais ampla para conseguir enfrentar os desafios diretamente. O stealth faz exatamente o contrário, não é? Ele retira o poder ao jogador. Isto leva à criação de uma tensão maior. O inimigo não é apenas um obstáculo, é uma ameaça mais constante. E lá está, os cenários deixam também no fundo de ser ambientes visuais e passam a funcionar como sistemas estratégicos e isso atrai-me bastante, é algo que eu gosto bastante, que é algo que passa para além do gameplay do próprio jogo em si, quer seja, por exemplo, as posições das luzes ou o som dos passos ou as rotas das patrulhas, as sombras, os esconderijos, tudo isto passa a ter importância, não é? Portanto, existe uma maior relevância para todos estes elementos, para além da simples ação do jogo. Isso é bastante cativante para mim. E lá está, quer dizer, de repente, aquilo que nos parece simples transforma-se num espaço cheio de decisões táticas, não é? Avançamos agora, esperamos, passamos pela sombra, esperamos vamos criar uma diversão talvez para conseguir executar a ação que queremos, vamos neutralizar o inimigo ou eliminá-lo completamente. Existe todo um processo de decisão aqui envolvido que é bastante cativante para mim. Lá está, isto basicamente são jogos onde existe um constante risco entre a paciência. Existe, aliás, um jogo entre um constante risco e a paciência que define este género, não é? E para explorar o género em si, colocamos hoje frente a frente 3 grandes séries
não só dentro do género, mas sinceramente também dentro da indústria. E estou a falar de Metal Gear Solid, de Splinter Cell e de Hitman. E isto são 3 séries que eu escolhi. Existem muitas outras, ok? Mas eu eu acredito sinceramente que estas são os grandes pilares deste género. Mas também, no fundo, também são 3 séries com abordagens completamente diferentes à furtividade. São basicamente 3 filosofias de design que, apesar de partilharem o mesmo género, criam experiências quase opostas. E vamos começar, claro, se calhar pela mais relevante, que é Metal Gear Solid, ok? Como sabem, criado pelo Kojima, esta série não se limitou a definir o stealth moderno, ela transformou numa experiência narrativa de grande escala. E lá está, quando o primeiro Metal Gear Solid chegou à PlayStation, lá após finais dos anos 90, se não estou eu, muitos jogadores sentiram que estavam a experimentar algo completamente novo. O jogo combinava uma infiltração tática com uma narrativa extremamente elaborada e cheia de diálogos e personagens muito mais complexas, temos políticos também envolvidos, mas aquilo que eu acho que realmente diferenciava o Metal Gear Solid era a forma como integrava a furtividade na própria história. O Snake não era apenas aquele protagonista silencioso, era um infiltrador numa missão de espionagem militar, e a jogabilidade refletia diretamente esse papel. Lá está, o jogador neste caso precisava de estudar os movimentos dos guardas, de observar os radares, usar as caixas de cartão como esconderijo e no fundo aproveitar cada oportunidade para evitar ser detectado. Era basicamente, acho que o termo mais próximo seria uma coreografia de infiltração, não é? Lá está, ao longo dos anos a série continua a evoluir e a expandir o conceito do stealth, mas e os jogos como o terceiro, o Snake Eater, introduziram também ambientes mais naturais, obrigando o jogador no fundo, a adaptar-se ao terreno e a usar mais a camuflagem. E mais tarde o Phantom Pain, o Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, levou o género para um território quase sandbox, onde cada missão podia ser resolvida de N maneiras. E isso também para mim é um chamariz enorme, porque eu adoro jogos que me permitam achar diferentes soluções para o mesmo problema. E lá está, a contribuição do Metal Gear Solid para o género foi enorme, não apenas pelas mecânicas, mas por mostrar também que o stealth podia coexistir com uma narrativa ambiciosa, ok? E eu acho que este aqui é o grande conceito sobre esta série em si, no que toca na sua contribuição na definição do género de stealth. Mas lá está, se o Metal Gear Solid representa o lado mais cinematográfico do género, eu diria que o Splinter Cell representa talvez a abordagem mais técnica e realista à infiltração. O Splinter Cell, quando a série apareceu no início dos anos 2000, a proposta era bastante clara, era criar a experiência de espionagem mais autêntica possível, ok? O protagonista, o Sam Fisher, era um agente altamente treinado, que dependia da paciência, da observação e do uso inteligente de diversos gadgets, como é que é em português? Utensílios, ok? Nos primeiros jogos da série, o Tom Clancy's Splinter Cell e o Call of Duty, o stealth não era apenas recomendado, era quase obrigatório, não é? E ser detectado significava muitas vezes basicamente falhar a missão, porque tornava-se quase impossível conseguir completar. A série também introduziu sistemas de iluminação extremamente avançados para a época. O jogador precisava de usar as sombras para se esconder, destruir luz, um verdadeiro puzzle tático, não é? Onde cada corredor, ou cada sala, ou cada sistema de segurança exigia um planeamento mais aprofundado. E o Splinter Cell contribuiu para o género ao demonstrar que o stealth podia ser uma experiência profundamente sistemática. Não se tratava basicamente de evitar os inimigos, mas de compreender todo o ambiente, toda a envolvência do desafio que está exposto à nossa frente. E esta foi a grande contribuição do Splinter Cell para este género, que, lá está, diverge um pouco do Metal. Tem alguma componente disso, mas também baseia muito a sua experiência na narrativa. E depois lá está, temos a terceira grande força deste episódio, que é o Hitman. Portanto, o terceiro titã. E lá está, se o Metal Gear Solid é o tal cinema interativo e o Splinter Cell é uma simulação de infiltração mais técnica, chamemos-lhe assim, ok?
O Hitman é quase um jogo de estratégia social, basicamente. Aqui o jogador controla, lá está, o Agente 47, é um assassino profissional, cuja missão é basicamente eliminar alvos específicos em ambientes complexos, mas o verdadeiro encanto do Hitman está na forma como os níveis são basicamente construídos. Cada mapa funciona como um pequeno ecossistema cheio de personagens e rotinas e oportunidades que vão surgindo. Os guardas patrulham áreas específicas, os chefes seguem as suas rotinas, os eventos lá no fundo acontecem independentemente do que o jogador esteja ali ou não. E o objetivo não é simplesmente evitar inimigos, é manipular todo o sistema. Nós podemos infiltrar-nos disfarçados, podemos provocar acidentes aparentemente naturais ou criar distrações para aproximar-nos do alvo. E nos jogos mais recentes da série, como o segundo ou o terceiro, esta fórmula atingiu um nível extraordinário de profundidade, onde cada nível parece um puzzle gigante cheio de possibilidades. E o Hitman contribuiu para o género ao mostrar que o stealth não precisa de ser apenas tensão e silêncio, mas também pode ser criatividade e experimentação, não é? E lá está, é aquele conceito de sandbox, experimentar diferentes soluções para conseguir atingir o mesmo objetivo. E o que acontece é que, quando colocamos estas três séries lado a lado, percebemos que o stealth não é um género rígido. É basicamente... Porquê? Porque, lá está, se eu for a pensar um pouco no Metal Gear Solid, este trouxe a narrativa e o espetáculo, ok? O Splinter Cell, uma precisão mais técnica, e o Hitman trouxe uma liberdade mais sistémica. São, no fundo, três grandes pilares que definem este género. E agora vejo-me aqui numa posição novamente ingrata, porque lá está a acontecer o mesmo que aconteceu no último episódio, que definir qual é que destes pilares é o mais importante é um bocado difícil. Porquê? Porque é muito subjetivo, não é? Depende muito da visão que cada jogador tem naquilo que define um jogo stealth. Para alguns jogadores, a resposta será sempre o Metal Gear Solid, pela sua clara influência cultural e pela forma como ele levou o género a um fenómeno mais narrativo e o ajudou a distribuir a um nível mais global, não é? Chamemos global, mais genérico. Por outro lado, o Splinter Cell continua a ser, sinceramente, a minha experiência de eleição preferida, porque reflete aquilo que existe, o desafio em si, reflete para mim o desafio em si, que para mim é bastante importante. Mas há também quem veja no Hitman a evolução natural do género, com os sistemas de emergentes que permitem umas abordagens bastante mais criativas para resolver cada situação. Mas lá está, estas são as minhas opiniões e agora tenho que tentar absorver aqui um bocadinho das minhas opiniões pessoais para tentar mediar a contribuição e a definição e tudo aquilo que cada uma das séries já providenciou ao género. E eu, ao avaliar isto tudo, eu acho que efetivamente o melhor jogo de stealth seria o Metal Gear Solid, porque é o que consegue combinar diversos elementos e diversas variáveis que definem este género e que também contribuem mais para a sua disseminação a nível mais genérico. Não é, digamos, apenas pela qualidade dos jogos, mas pela forma como ela conseguiu redefinir aquilo que os videojogos também podiam ser. Lá está, o Metal Gear Solid conseguiu demonstrar que a furtividade podia coexistir com uma narrativa mais épica, que as personagens poderiam ser também memoráveis e que existem, obviamente, momentos absolutamente icónicos. Lá está, mas agora eu gostava de questionar-vos e ouvir-vos qual destas três séries é que vocês escolheriam, ou se existe alguma que acham que representaria melhor o género, não é? Preferem, por exemplo, qual é que será preferem a abordagem cinematográfica do Metal Gear, ou a infiltração mais técnica do Splinter Cell, ou o sandbox de Hitman? Deixem a vossa opinião nos comentários, ok? Quer seja no Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma onde estejam a ouvir o podcast. E lá está. Se gostaram do episódio, não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, partilhem com a malta que vossa conhecida, juntem-se, não se esqueçam de se juntar connosco nos próximos confrontos do Clash of the Titans, porque ainda temos, garanto-vos, duelos épicos pela frente. E sinceramente eu acho que esta discussão sobre o
o género stealth tem muito por onde dar e estejam à vontade de responder porque gostaria muito de ouvir a vossa opinião. Posto isto, já está na altura das despedidas, não é? Já sabem, se quiserem ouvir mais, verem mais sobre trabalho feito por mim ou pelos meus colegas do Gameforce, passem pelo site, temos lá muita disponibilidade, muitas coisas para vocês lerem, muitos guias, gameforce.pt, ok? E é isto, malta, até lá, tchau a todos e joguem muito, tchau!